Nesse vídeo, eu vou apresentar um argumento que me foi apresentado pelo genial Jordan Peterson, um professor canadense da universidade lá de psicologia, e ele fala sobre a religião na perspectiva de Carl Jung. Pois bem, vamos lá. Normalmente o debate religioso ele se dá entre, nos extremos, fundamentalistas que acreditam que os escritos bíblicos são verdades científicas e, digamos, simpatizantes do ateísmo que negam enquanto verdade científica os escritos e por isso negam a totalidade da crença ou da fundamentação religiosa. Segundo Jung, existe, na verdade, em se contar histórias, um conteúdo que não é propriamente... não importa se ele é uma verdade científica ou não, mas o conteúdo de histórias em si, ele tem uma riqueza que transcende o fato de ele ter verdadeiramente acontecido ou de ele nunca ter acontecido, de a história ser, digamos, ficção. E esse é o ponto mais interessante. Então vejamos, nós seres humanos temos uma grande simpatia e uma grande inclinação a gostar de histórias. Então, e essas histórias, o que atrai em geral nessas histórias tem a ver com alguma forma, uma maneira de agregar experiências. Basicamente é isso que é o interesse em contar e o interesse em ouvir uma história. Então, pegando situações bem típicas, vamos imaginar ali um aniversário de criança. Para pegar uma coisa bem clichêzinha, assim, bem típica. Então, no aniversário de criança, normalmente você vai ter uma roda dos homens, dos pais lá, e eles vão abrir uma cerveja e vão contar. Cara, você não sabe, tinha um acidente ali na rodovia quando a gente estava vindo. E aí, é muito batido isso, é muito clichê. O cara vai descrever o acidente, vai tentar entrar na mente do erro daquele motorista que causou aquele acidente, e isso desperta o interesse, assim, enquanto ele falar, todos estarão em silêncio ouvindo essa história. Por quê? É bem óbvio por quê. Porque saber qual foi o erro daquele motorista naquele acidente pode salvar sua vida. E você tem uma inata atração por ter essa informação agregada a você. Então você vai saber de uma determinada saída, de uma via que você passa sempre, isso é muito comum, que ali se você errar aquela curva, seu carro vai capotar, etc, etc. Mantendo esse mesmo exemplo, é comum que, sei lá, as mães, não sendo carregando muito em estereótipos, mas vamos falar de estereótipos bem típicos. As mães vão falar de uma reação que o filho teve, a bronca que ela deu, como é que ela lidou. Tudo isso agrega, tudo isso te coloca na perspectiva do outro e faz com que você, além então das experiências que você tem com os fatos que acontecem com você na sua vida, ouvir uma boa história carrega alguma experiência de alguém. E essa é a chave para o entendimento de Jung da religião. Isso é muito interessante. Então, quando a gente pensa em grandes histórias, por exemplo, filmes, um filme é cativante exatamente por esse mesmo motivo. Com certeza você que me ouve nesse vídeo já passou por alguma experiência do tipo ter um plano que você ia fazer e aí a TV tá ligada, de repente um filme te cativa de uma tal maneira que você acaba esquecendo ou cancelando intencionalmente um compromisso de tanto que você quer ver a continuação daquela história. Cada vez que você senta para ver um filme, na verdade, é quase imediata a sua desconexão de você com você mesmo e a sua conexão com a jornada daquele herói e com tudo que passa por ele. Então, imaginem como era a religião sei lá, não precisa nem ir muito longe, mas milênios atrás. Você não tinha o Netflix, nem os grandes filmes, nem o cinema. Você tinha
bons contadores de histórias, contando essas histórias, entretendo o público nas construções que eles faziam com o maior capricho, que eram os templos. Então, aí fica muito claro um link muito forte da coisa. Hoje, digamos, a religião, ela, se você comparar com todos os séculos que antecedem o momento atual, a religião ela é muito menos popular hoje. Talvez tenha a ver exatamente com isso. Esse interesse ele foi, digamos, difundido em esse aspecto essencial nosso. Ele está sendo suprido por outras coisas que não a religião. Mas a nossa sede dessas coisas, ela permanece a mesma. Pois bem, por que alguns filmes são melhores que outros? E por que algumas histórias duram mais do que outras? Você tem um grande exemplo, o épico de Gilgamesh, que é uma história dos mesopotâmios. Essa história é simplesmente a história mais antiga que existe. Eu não tenho aqui, devia ter pesquisado, eu não tenho a informação de desde quando ela é datada, mas muito provavelmente a data que se tem ela é apenas uma mera especulação, muito provavelmente ela é muito anterior à data que se estima. E algo muito similar a gente pode derivar das histórias religiosas, ou dos textos religiosos, ou de tudo que circunda e fundamenta a religião. Então, se a gente olhar para a religião não com o intuito de confirmar ou não confirmar a verdade científica daqueles textos, talvez exista na religião essa ideia de uma história com essa característica, então, como se você engrossasse um caldo. Eu estou usando essa metáfora culinária porque ela me parece bem correta para essa ideia. Você pega uma grande história, as características daquele herói, e aí você pega outra grande história, outra grande história, outra grande história, e você faz como se fosse uma média do que existe em comum entre todos esses grandes heróis. O que torna esses heróis, afinal, heróis? Juntemos todas essas histórias desses vários heróis. E o que tem de heróico nesses heróis? E aí você tem o estereótipo do velho sábio, que é o Dumbledore, ou que é o... Eu esqueci, mas tem um quase igual no Senhor dos Anéis e em quase todas as histórias. Os estereótipos são bem típicos e são bem repetidos. E se você pegar histórias bíblicas, se você pegar clássicos da cultura hindu, da cultura chinesa ou de qualquer cultura antiga, existe muito em comum em todos eles. Então, talvez exista um proveito na religião que transcende ela ser verdade ou não, ou você acreditar ou não no fundamento de autoridade, que isso causa aversão em muita gente, né? Então, para você ser um católico, você tem que acreditar que existiu lá a história... Quer dizer, que Jesus existiu, que um homem lá em Nazaré, que foi um líder político, etc. Acho que isso aí você precisa ser meio bobão para querer contestar. Acho que praticamente ninguém contesta, mas a religião em si, e os milagres e etc., você não precisa acreditar nas revelações dos caras que escreveram os textos bíblicos, nem na verdade científica ou não daquilo que foi escrito. Mas você pode entender que Jesus é um dos estereótipos de herói mais ricos que existe. É muito similar a qualquer personagem principal de qualquer filme de ação. Só que com essa carga nobre de trazer essa relevância de que conduziu milhares de pessoas. Porque afinal, um homem que nascesse e fosse criado por lobos, como a gente tem relatos de que isso já aconteceu, ele não seria nada parecido com um homem como eu ou você que me assiste. Ele seria bem diferente, ele pareceria mais um animal, na verdade. A gente tem as características que a gente tem porque a gente foi criado pelos nossos pais, biológicos ou não, enfim, por aqueles que dedicaram a sua vida a nos ensinar aquilo que eles sabem. E se você pensar, isso é uma corrente muito antiga. Você tem características do seu pai, da sua mãe, e eles têm características do seu avô, da sua avó, e Deus sabe quanto dá para regredir nessa grande corrente. Então, religião, tradição,
veja como essas coisas se amarram. Então existe, na verdade, essa perspectiva de você tirar um grande proveito do que se ensina. Eu acho, por exemplo, 7 Pecados Capitais uma coisa fantástica, genial. Não que eu vá acreditar necessariamente na coisa toda de se eu não seguir exatamente, vai ter um julgamento, eu vou pro céu ou pro inferno. Mas faz sentido acreditar que minha vida pode se tornar um inferno se eu for irado, preguiçoso, avarento, etc, etc. Se eu cometer todos aqueles pecados, já existirá um inferno de alguma forma na minha vida. Então, o meu intuito com esse vídeo é compartilhar com vocês uma visão que quebra um pouco o senso comum da religião. Talvez qualquer pessoa, você um ateu mais ateu, talvez enriqueça a sua vida essa perspectiva de você entender a religião como se fosse um filme antigo ou algo que tem os atributos que te atraem num filme. É a jornada do herói.